Nós vamos falar hoje sobre a distribuição eletrônica para elementos químicos do bloco D da tabela periódica. Lembrando você que o bloco de um elemento na tabela periódica é determinado pelo subnível mais energético na sua distribuição eletrônica. É sempre bom lembrar que átomos possuem um núcleo no seu centro e uma eletrosfera ao redor do seu núcleo. A eletrosfera é dividida em níveis, também chamados de camadas, e esses níveis são subdivididos em subníveis. Isso tudo falando-se em termos de energia. E aí surge o diagrama de Linus-Pauling. Seguindo-se o diagrama de Linus-Pauling, nós chegamos na distribuição de qualquer elemento, lembrando que há uma quantidade máxima de elétrons que você pode colocar em cada subnível. Então, lembre-se, fez a distribuição eletrônica, o nível de valência, que é o maior nível atingido na distribuição, te dará o período na tabela periódica. O número de elétrons de valência, ele te dá o número da família na tabela periódica, se o elemento for de família do tipo A, se for elemento representativo, elemento de família do tipo A. Agora, olha, existe um subnível mais energético, o último subnível, e esse indica o bloco do cara na tabela periódica. Então você veja, por exemplo, o cálcio. O cálcio, que termina a distribuição em 4s, ele é do bloco S, o que nos garante que ele é de uma família do tipo A. Lembre-se que as famílias mais altas são do tipo A. Então, quem termina em subnível S ou subnível P é família do tipo A. Quem termina em subnível D é família do tipo B. Quem termina em subnível F será exatamente dessa família que eu te aponto aqui, que é a família 3B. Você vai me dizer, mas aí não é a primeira família B, não é a 1B? Pois é, as famílias B elas têm uma esquisitice. As famílias 1B e 2B estão na ponta direita do bloco D. A ponta esquerda, ela começa pela família 3B. Depois vem a 4B, a 5B, a 6B, a 7B. E aí você vai reparar na sua tabela periódica que existem 3 famílias que são nomeadas como 8B. Pois é. Agora isso tem um motivo. Quem é da mesma família tem propriedades químicas semelhantes. E como você tem vários elementos que têm propriedades semelhantes, esses 9 elementos são enquadrados todos como família 8B. É por isso que surge essa discrepância. Então, quando nós vamos para uma família do tipo B, a coisa fica esquisita. O número de elétrons de valência não te indica o número da família mais. E para saber que você está numa família do tipo B, o subnível mais energético, o último subnível da distribuição, tem que ser do tipo D ou F. A maioria dos elementos que você vai lidar no seu cotidiano, eles terminam em S ou P, ou seja, são elementos de família do tipo A, chamados elementos representativos. Vamos relembrar aqui o iodo. Último nível, nível 5. E lá no nível 5 ele tem 7 elétrons. Como ele é um elemento que termina em subnível P, sei que ele é do bloco P, que ele é de família A, então a família dele é a 7A, família dos halogênios. Mas e quando você cai num elemento cuja distribuição eletrônica termina num subnível do tipo D? Aí, nesse caso, o subnível mais energético é do tipo D. Nesse caso, é o 3D. Por que o subnível mais energético é o último subnível? Por uma razão muito simples. O diagrama de Pauling, ele é feito de maneira que os subníveis foram colocados em ordem crescente de energia. Portanto, o subnível de maior energia é o último que você utilizar na distribuição, pois você está seguindo a ordem crescente de energia. É por isso que, ao terminar a distribuição eletrônica, você
terá como último subnível seu subnível de maior energia. Alguns alunos, ao designarem o subnível mais energético, diriam: é o 3D3. Não, mas isso é errado. É o 3D. Ele possui, neste caso, 3 elétrons alojados nele, mas ele é o 3D. O nome dele é subnível 3D e não 3D3. Aprendi isso de uma vez. Agora vem comigo. Quem termina em subnível D é do bloco D. E o bloco D é aquele bloco da tabela periódica, lá do meio da tabela, onde nós só temos famílias do tipo B. Eles são os elementos chamados elementos de transição externa, porque os do bloco F, que também são elementos de família do tipo B, são designados como elementos de transição interna. Estamos aqui. No caso do vanádio, você tem um elemento de transição externa do bloco B. Veja como é que você faz para descobrir o número da família. Você tem um último subnível S, o maior subnível S. Por que eu digo maior? Porque você tem o 1S, o 2S, o 3S, o 4S é o maior dos que são do tipo S. E você tem também o maior dos subníveis D, que é o 3D. Aí você vai me dizer, mas aí é fácil ser o maior? Só tem ele? Tudo bem, mas ele é o maior entre os subníveis D. Quando você soma o número de elétrons do maior subnível S com o número de elétrons do maior subnível D, você obtém a família sendo uma família B. Nesse caso, 2 mais 3, 5. Veja, então, que para determinar o número de uma família a partir da distribuição eletrônica, em se tratando de um elemento de família do tipo B, você terá que fazer a soma dos elétrons do maior subnível S com os elétrons do maior subnível D. Você, logicamente, vai querer me dizer assim, mas o número de elétrons do maior subnível S sempre será 2. Não, não é verdade. E você verá na frente por quê.